Se até agora você transformou o seu Instagram num verdadeiro catálogo da Avon, só foto de procedimento antes e depois, se até então a sua única divulgação era ir nos stories e postar agenda disponível, agende já, horários disponíveis, isso acaba agora. O que você precisa entender é que esse tipo de divulgação ela não funciona mais. Postar horários disponível acabou virando uma divulgação de profissionais preguiçosos que não acompanham a evolução do mercado. Esse tipo de divulgação poderia funcionar há 4 anos atrás. Na atualidade, não funciona mais. E se você continuar replicando estratégias que funcionavam há 4 anos atrás, você vai ficar para trás. Você vai ser engolida pelas suas concorrentes que estão cada vez mais se atualizando e tendo acesso às estratégias que realmente funcionam na atualidade. O que eu quero te dizer é que finalmente você vai descobrir como vender o seu trabalho de maneira estratégica. Seja muito bem-vinda a mais uma Range Class número 87. Isso significa que são 87 semanas aqui com você, entregando conteúdo de mais alto valor. E se é a sua primeira vez aqui neste canal, deixe-me lhe apresentar. Meu nome é Jet Burst, eu sou mentora de nail designers e o objetivo dessa Range Class é um programa de estudos para direcionar você a ter mais resultados, a crescer na profissão de maneira exponencial e, como consequência, aumentar o seu faturamento e cada vez mais investir no seu negócio. Lembrando que sem investimento não há crescimento. Então, se até agora você realmente não tem condição de investir, aproveita o máximo esse canal, porque ele está recheado de conhecimento para você. Mas ele não invalida a importância de você investir numa formação que vai te dar um caminho, um passo a passo seguro para você seguir. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que você nunca viu nada igual, principalmente gratuito. Muitas pessoas têm a percepção de que o que é gratuito não presta, não funciona, e isso é uma mentalidade um tanto quanto escassa. Nessa aula aqui eu vou te provar que você vai ter acesso a um conhecimento que talvez você não tenha tido nem fazendo altos investimentos. O que acontece é que quando você inicia no mercado de trabalho, é natural você focar em desenvolver uma excelente técnica, em você dominar de fato o procedimento que você realiza. E isso não é errado, é certo. Mas a grande questão que atrapalha o desenvolvimento de vocês é focar apenas na técnica e não desenvolver outras habilidades essenciais para que você desenvolva uma carreira e, mais do que isso, construa um negócio. E uma dessas habilidades essenciais, sem dúvida, é a venda. Infelizmente, na cultura do nosso país, nós vemos a venda como se fosse algo ruim, algo errado. A gente tem a percepção de que todo vendedor é chato, mas isso é uma crença que te limita a crescer. Tudo envolve venda. Se você não está vendendo um serviço, você está vendendo um produto. Se você não está vendendo um produto, você está vendendo a sua imagem. Tudo gira em torno de venda. Para que você consiga crescer, você precisa desenvolver essa habilidade. E eu vou te ensinar a vender o seu trabalho através do funil de vendas. Existem inúmeras milhares de estratégias para vender o seu trabalho. Mas eu decidi criar uma aula um tanto quanto simples e descomplicada para você. Eu sei que se você já tentou minimamente estudar sobre marketing, talvez tenha ficado confusa, porque abre um leque de infinitas possibilidades, conceitos, assuntos e temas, e de fato isso te deixa extremamente perdida, assim como me deixou há algum tempo atrás.
Então eu simplifiquei uma técnica e trouxe aqui nessa aula para vocês. Eu não vou falar tecnês, não vou falar linguagem de marketing difícil, muito pelo contrário, essa aula será muito simples, muito objetiva para que você entenda e você já saia daqui aplicando e tendo resultado. E o que seria esse funil de vendas? Você precisa enxergar o seu Instagram como um grande funil, onde você vai filtrando a sua audiência até ela comprar de você. E eu já vou abrir aqui um parênteses para te falar um pouquinho sobre o Instagram, que se você não vê o Instagram como parte do seu negócio, isso precisa mudar agora. O Instagram, ele é parte fundamental do seu negócio. Se você deseja crescer, se você deseja ter um alto faturamento mensal, se você deseja ser vista, ser valorizada, você precisa estar no Instagram. Estar de maneira intencional e estratégica para que você obtenha esses resultados. Caso contrário, você será invisível, ninguém vai saber da sua existência, a não ser algumas vizinhas e colegas. E não é isso que você deseja, não é mesmo? Então comece a enxergar o Instagram como parte fundamental do seu negócio, porque é o que ele é. E se você tem dúvidas sobre como estruturar um perfil magnético, que é aquele perfil que atrai, que retém e que vende diariamente, eu vou deixar aqui abaixo fixado o link de uma range class sobre perfil magnético, para que você consiga construir um perfil que de fato venda. Agora, voltando aqui para a parte de conteúdo, que é o que eu vou ensinar para vocês, vocês precisam entender que ficar postando informações soltas não funciona. Ficar postando só foto de procedimento não funciona. O que funciona é você aplicar o funil de vendas. E como que funciona esse funil? Ele é dividido em 3 etapas: topo, meio e fundo. E antes de eu aprofundar com você sobre o funil de vendas, primeiro precisamos falar sobre o funil de consciência, que é por onde o conteúdo precisa percorrer para que você consiga vender o seu trabalho. E o que seria esse funil de consciência? O que você precisa entender é que a sua audiência, suas possíveis clientes, elas vão passar por diferentes níveis de consciência. Um grande erro que 90% dos profissionais cometem é acreditar que todo mundo tem o mesmo nível de consciência que você. Que todo mundo já tem consciência do que você faz, como é benéfico para ele, como vai resolver o problema dele. Não! As pessoas, muitas das vezes, mal e mal sabem como funciona o procedimento. E a prova disso é que há uns 2 anos atrás, então é totalmente recente, uma aluna minha me falou: Jé, eu não sabia que dava para alongar a unha. Quando eu me deparei com seu perfil, que eu via que tinha como pegar uma unha ruída e transformar numa unha comprida, bonita, eu fiquei indignada, eu não sabia que existia isso. E talvez você ouça isso e fale: nossa, é um absurdo, como que alguém não sabe que existe alongamento de unhas? Pois é, você tem que parar de ter essa percepção de que todo mundo tem o mesmo nível de consciência que você. Que todo mundo sabe que o alongamento não estraga a unha, que todo mundo sabe que o alongamento faz uma vez por mês, que todo mundo sabe que o alongamento não dói. Então, as clientes não sabem nada disso. O nível de consciência é justamente isso, é você ir aumentando o nível de consciência da sua audiência até ela passar o cartão para você. E para simplificar ainda mais, eu trouxe aqui um exemplo sobre funil de nível de consciência. Logo no topo tem aquela pessoa que é totalmente inconsciente, é aquela pessoa que acabou de chegar no seu perfil. Ela não sabe absolutamente nada. Ela não sabe sobre a técnica, ela não sabe nada sobre unha, ela não sabe quase nada sobre esmaltação, ela não sabe absolutamente nada do seu universo de unhas. E aí a sua primeira obrigação é elevar o nível de consciência dessa pessoa. E como que você faz isso? Através de conteúdo. O primeiro passo
é mostrar para essa pessoa que ela tem um problema. E introduzindo isso para dentro do nosso universo, quais seriam as possibilidades de problema que ela tem? Unha que quebra demais e não cresce, unha muito fina que lasca com muita facilidade, ela precisa ficar indo na manicure toda semana e ainda assim ela fica insatisfeita porque a unha não dura nem 3 dias esmaltadas. A unha é muito ruída, então às vezes ela não sabe que aquela unha muito ruída tem conserto. Aquelas unhas muito convexas que crescem para baixo, ela não sabe que tem jeito aquela unha. Então tudo isso são problemas que na maioria das vezes a cliente não sabe que ela tem. E aí através do seu conteúdo você apresenta para ela o problema. Então nessa etapa aqui é você transformar essa pessoa inconsciente do problema, ela vai ter consciência daquele problema. E esse conteúdo aqui se aplica em todas as profissões, tá? Seja você um personal, por exemplo, né? A pessoa que não consegue emagrecer, não consegue definir, isso é um problema e você, através do seu conteúdo, você mostra para ela que é possível. Se você é um tatuador, por exemplo, e a pessoa sofre com baixa autoestima ou ela tem uma tatuagem que ela não gosta e ela não sabe como reformar ou como cobrir, por exemplo. Então tudo isso são problemas e isso se aplica em todas as profissões, em todos os tipos de prestadores de serviço. Mas é claro que aqui a minha comunicação está voltada para lead designer, mas você, independente da área que atua, você pode se beneficiar desse conteúdo desde que você replique para o seu nicho. Bom, e agora que aquela pessoa ela já está consciente do problema, ela precisa estar consciente da solução. Porque às vezes a pessoa sabe que tem um problema, mas ela não sabe que existe uma solução. Como, por exemplo, aquela pessoa que rói muito a unha. Ela não sabia que ela tinha esse problema. Ela só rói, ela rói desde criança, então ela ainda não tinha visto aquilo como um problema. Aí, através do seu conteúdo, você elevou o nível de consciência dela e agora ela sabe que ela tem um problema. Que a onicofagia, que é a nomenclatura de quem tem o hábito de roer as unhas, pode causar uma bactéria no estômago, esteticamente falando, não é bonito, tira a confiança da pessoa, porque nós sempre falamos muito com as mãos, fazemos tudo com as mãos. As mãos estão sempre em evidência. E você trazendo, essa percepção para a pessoa, ela identificou que ela tem um problema. Bom, roer a unha é um problema. Mas talvez ela não saiba que tem uma solução. Para ela, a solução seria parar de roer, o que é muito difícil, levando em consideração que ela rói desde a infância. Então, através do seu conteúdo, mais uma vez você vai elevar o nível de consciência dessa pessoa, mostrando que tem uma solução. Que através da sua técnica, que através do seu domínio e da sua competência, você consegue sim transformar a unha dela roída em uma unha com extrema naturalidade, com capricho, com cuidado, e assim você vai devolver autoestima para ela, confiança. E aí que ela já está consciente do problema e ela já está consciente da solução, ela precisa estar consciente da oferta. E o que seria essa oferta? É o seu diferencial. É a maneira como você executa aquilo. É o porquê ela deve escolher você e não a sua concorrente, por exemplo. E isso tem vários formatos de conteúdo para fazer. Você não precisa especificamente abrir os seus stories e falar qual é o seu diferencial. Isso pode ser mostrado no seu dia a dia. Você grava um vídeo ali de como você atende a sua cliente, do cuidado que você tem, dos EPIs que você usa, da segurança que você oferece para a sua cliente. E como consequência, você pode até, talvez, ocasionalmente, fazer um desconto para a primeira aplicação daquela pessoa. Porque se ela percorreu todos esses níveis de consciência, ela chegou no seu perfil totalmente inconsciente, aí ela teve consciência de um problema, ela teve consciência da solução, aí entrou na oferta onde ela já entendeu que é você que vai solucionar esse problema para ela, que você possui o diferencial que ela busca. Às vezes ela só precisa de um porquê para tomar ação. E eu não que seja errado fazer desconto. Eu sempre falo para vocês no meu perfil que não é correto fazer desconto porque vocês não sabem fazer desconto. Essa que é a verdade. Vocês toda semana querem fazer desconto porque a agenda está vazia e acham que dar desconto vai fazer a sua agenda lotar. Não, porque você não tem estratégia, você não tem intenção em tudo que você faz. Ou pior, você nem faz nada no seu perfil
perfil, e aí você só abre os stories para postar desconto e tira completamente a sua credibilidade. Agora, se você aplica isso daqui que eu estou te ensinando, se a pessoa percorreu por todos esses níveis de consciência e chegou no último e falta muito pouco para ela tomar uma decisão e você entra na narrativa de que para ela conhecer o seu trabalho pela primeira vez, você vai dar, um exemplo, 10% de desconto para ela, às vezes é só isso que precisava para ela tomar a decisão final. Portanto, desconto com estratégia é válido. O que não é válido é promoção semanalmente por conta da sua agenda vazia. Isso só vai mostrar desespero e ninguém compra de quem está desesperado. E por último, totalmente consciente. A pessoa que é totalmente consciente é aquela pessoa que agenda o horário com você ou aquela pessoa que já se tornou sua cliente, porque ela passou por esse funil. E aí a última etapa é comprar de você. Então, para que você tenha clareza do funil de consciência e para que sempre que você for produzir um conteúdo, você pare e pense, pare de fazer as coisas aleatoriamente ou de ficar replicando aquilo que você vê em outros perfis, porque o que funciona para o outro não necessariamente funciona para você. Então, toda vez que você for produzir um conteúdo, pare e pensa, com qual nível de consciência eu estou conversando? Como eu vou conseguir elevar o nível de consciência daquele que consome o meu conteúdo através disso daqui que eu estou produzindo? Então é isso que você tem que se perguntar antes de produzir um conteúdo. Primeiro eu expliquei sobre o funil de consciência, porque isso se aplica diretamente no funil de vendas, que é o que eu vou te explicar agora. Mas antes de explicar sobre o funil de vendas, eu preciso quebrar uma crença que você tem. Muitas de vocês acreditam que só vai conseguir vender o seu trabalho se você tiver muitos seguidores. E isso é a maior mentira que existe. Se fosse assim, pessoas que têm milhares de seguidores estariam ricas, milionárias, e nem sempre é isso que acontece, não é mesmo? O que acontece é que é fácil ganhar seguidores se você aplica estratégias de atração e se você consegue facilmente viralizar. Mas isso não significa que os seus seguidores vão ser qualificados, que vão virar clientes. E é por isso que você não tem que focar nos números de seguidores, e sim na qualidade daqueles seguidores. Porque facilmente você pode ter 15 mil pessoas que estão totalmente desinteressadas pelo seu serviço e jamais vão comprar de você. Assim como você pode ter 200 seguidores totalmente engajadas que desejam o seu trabalho e que querem contratar os seus serviços. Eu tenho certeza que se 200 pessoas quiserem contratar o seu serviço, você não dá conta de atender 200 clientes no mês, não é mesmo? Então, pare de olhar para números e comece a olhar para pessoas. São pessoas reais que estão ali. E só de você mudar essa percepção já muda tudo. Vai por mim. E agora, entrando aqui no nosso funil de vendas, nós trabalhamos o funil com topo, meio e fundo. O topo é a atração. Ou seja, chamar a atenção daquela pessoa que se deparou com o seu conteúdo. Então, no topo, nós produzimos conteúdos mais superficiais e mais rasos, porque é para atrair as pessoas, para chamar a atenção e trazer elas para o nosso perfil. E a maneira mais fácil de fazer isso é com conteúdo de procedimento mesmo, tá? Videozinho rápido de como você faz o procedimento, conteúdo de transformação antes e depois. Então pensa, você pegou uma unha ali totalmente ruída, acabada, aí você transforma essa unha e posta. Rapidamente esse tipo de conteúdo chama a atenção e atrai, porque eu tenho certeza que até mesmo antes de você começar a fazer unha, você já gostava de consumir conteúdo sobre unha, porque é algo gostoso de consumir, a gente gosta de ver. 90% das mulheres do mundo fazem a unha, então é impossível não chamar a atenção com uma unha bem feita. Mas claro, lembre-se que nunca é o que você posta, mas sim como você posta. Eu falo muito isso no meu perfil. A maneira como você apresenta o seu trabalho diz muito mais do que o seu trabalho em si. Então tome cuidado da maneira como vocês apresentam o trabalho de vocês. Vamos usar como exemplo aqui o nosso funil
o topo como se você fosse pescar de rede. Você vai jogar a rede no mar e vai puxar esse tanto de peixe. Então, o topo de funil é justamente para isso, para atrair o máximo de pessoas que você conseguir, através de conteúdos que chamam a atenção, antes e depois, foto de resultado, foto de procedimento, até mesmo conteúdo sobre você, porque as pessoas se interessam por pessoas, né? Gera curiosidade. Porque o que você também precisa ter em mente é que por mais que você venda através do Instagram, o Instagram não deixa de ser uma rede de relacionamento. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O topo, que você só usa para conteúdos mais superficiais, você consegue atrair bastante pessoas, você consegue chamar essa atenção. E aí você vai passando as pessoas por esse funil, que é um filtro. E a segunda etapa desse filtro é a conexão. Lembra que eu falei que o Instagram é uma rede de relacionamento? Muitos de vocês não se importam em criar conexões com outras pessoas. Vocês abrem o Instagram, vomita um monte de palavras e sai. Não dá espaço para se comunicarem com você. Você faz o Instagram no seu palco, onde você sobe, fala e vai embora. E não dá espaço para as outras pessoas se relacionar com você. Então, o que você precisa ter em mente é que conexão, ela gera vendas, porque vendas é totalmente emocional. E como que você gera conexão com outras pessoas? Trazendo traços da sua personalidade, características sobre você no seu perfil. Essa é a maneira mais eficiente de fazer isso, mas claro, em dosagens. Eu sei que muitos de vocês têm essa trava de falar sobre você no seu perfil, porque você acredita que o seu perfil é profissional, portanto, só tem conteúdo profissional. E provavelmente é por isso que você não consegue vender tão bem, porque as pessoas se conectam com outras pessoas e conexão, ela gera confiança. Confiança gera venda. Então, quanto mais você traz sobre você, sobre a sua personalidade, aquilo que você acredita, aquilo que é importante para você, você consegue gerar identificação com outras pessoas. E essa identificação, como consequência, gera a conexão. Se você está aqui me assistindo agora, se você veio do meu perfil, por exemplo, se você não caiu de balão nessa aula, se você veio do meu perfil, se você consome todas as red flags, não é só porque o meu conteúdo é bom, porque conteúdo bom tem bastante por aí. Mas você já parou para pensar o que faz você consumir o meu conteúdo diariamente ou até mesmo semanalmente aqui no YouTube? É porque em algum momento eu consegui gerar identificação com você. Através, talvez, traços da minha personalidade, algumas características pessoais minhas, alguns hobbies, ou dos meus valores e princípios, virtudes que eu sempre trago no meu perfil. Em algum momento, por mais que você seja muito diferente de mim, eu consegui gerar essa identificação. E essa identificação gerou uma conexão. E isso faz você querer me acompanhar. Isso faz você querer parar para me dar atenção. Isso faz você querer consumir o meu conteúdo. E não é diferente com a sua audiência, com as suas possíveis clientes. Você já parou para pensar o tanto de profissionais que tem na sua cidade? Que talvez sejam até mais competentes que você, e eu não estou falando isso para você ficar triste, muito pelo contrário. É para você começar a olhar as coisas numa outra ótica. Sempre vai ter alguém melhor do que nós. Por mais que você se considere boa, e eu tenho certeza que você é boa, sempre vai existir alguém melhor do que você. E tá tudo bem. É o percurso natural das coisas. Mas a grande questão é, o que vai fazer a cliente escolher você ao invés da outra profissional que talvez seja até melhor que você? É esse relacionamento que você consegue criar com as suas clientes, essa conexão. Isso é tão poderoso que faz ela te escolher em meio a tantas outras profissionais tão competentes quanto você. E isso é tão verdadeiro que eu vou te contar uma história que eu já contei em várias aulas minhas, mas vale relembrar, porque é algo que me marcou muito. Porque até então eu era assim como você. Eu não acreditava
acreditava que conexão pudesse vender para mim, eu só precisava ser uma profissional muito boa no que eu faço, que eu conseguiria atrair clientes. Até que eu comecei a compartilhar sobre a minha vida no meu perfil. Até então era um perfil totalmente profissional. E eu comecei a estudar sobre marketing, comecei a investir em inúmeras formações e comecei a compreender a importância de ter a minha identidade no meu perfil, a minha personalidade, a minha essência. E aí, eu marquei uma cliente e ela veio até o meu estúdio, fazendo a minha unha dela, e eu sempre gosto de conversar com as clientes. E aí eu acabei perguntando pra ela, por que você marcou um horário comigo? Ela tinha falado que nunca tinha feito alongamento antes. Eu falei, por que né, você marcou um horário e decidiu realizar o procedimento? Ela disse, eu posso ser bem sincera com você? Ai, já aquela curiosidade, né? Ué, como assim? Ela falou assim, eu nunca tive a menor vontade de usar alongamento. Eu falei, sério? E por que você decidiu usar então? Ela, de verdade mesmo, é que eu comecei a me envolver tanto com o seu conteúdo e eu acabei gostando muito de você e eu queria muito conhecer você. E a única maneira que eu encontrei para te conhecer foi marcar um horário com você. Aquilo me impactou porque eu nunca imaginei que isso fosse possível. Alguém sem interesse nenhum pela técnica, ainda assim pagar para ter aquela técnica apenas para conhecer a profissional que realiza aquela técnica. Chega a ser até curioso se você parar para pensar. E esse é o poder da conexão, do relacionamento. Agora imagina, você é uma profissional altamente competente, junto disso você consegue criar essa identificação, essa conexão com a sua audiência, você jamais vai ficar com a agenda vazia. Você sempre vai ter clientes prontas para passar o cartão para você. Então sim, você tem que produzir conteúdo de conexão, contando a sua trajetória, quem é você, tudo aquilo que você acredita, os seus valores são inegociáveis, aquilo que você não abre mão. Então trazem vocês para o seu perfil, você é a marca da sua empresa. E uma coisa que eu posso até usar de exemplo é que talvez você até já tenha ouvido falar sobre humanizar o perfil. Se não, é um termo muito marqueteiro, né, da turma do marketing, que eles falam sobre não robotizar o perfil, que é o que muitas de vocês fazem, né? Só foto de procedimento, horários disponíveis, agende já. E isso é um perfil um tanto quanto robô. E aí, as empresas, como por exemplo a Netflix, que é uma empresa que não tem um ser humano ali, né? Eles investem milhões e milhões com equipes de marketing, estratégias de marketing, na esperança de humanizar o perfil. O que eles fazem com muita maestria. Se você acompanha a Netflix, você consegue ver o tanto que a Netflix consegue gerar identificação e conexão com a audiência dela. Só você olhar nos comentários para você ver que absurdo como ela consegue fazer isso. Mas trazendo isso para você, você já tem a ferramenta mais poderosa que as outras empresas não têm, que é, você já é um ser humano. Que é a maneira melhor de humanizar a sua marca do que você, o próprio ser humano. E é por isso que você tem que se expor, você tem que aparecer, você tem que gravar, você tem que conversar com as pessoas. Nada é tão poderoso quanto isso, eu lhe garanto. Descendo um pouco mais o nosso funil, vamos ter o desejo, que é onde você cria desejo na sua audiência, pelo seu serviço. E o criar desejo, existem inúmeras maneiras para isso. O que é o desejo? É algo que a pessoa olha e ela quer para si. Você desperta a necessidade dela de possuir aquilo. E o desejo é algo que você facilmente consegue construir na mente das suas clientes. Um bom exemplo é você contar a história de uma outra cliente sua. Eu já fiz isso. Aqui no meu canal do YouTube tem uma aula que é sobre a unha bractelectomia, que é uma anomalia genética.
E aí, através de um único conteúdo, eu consegui elevar os 4 níveis de consciência da cliente até fazer com que a cliente chegasse no último nível, que é o 5º, onde ela toma uma ação, que ela está totalmente consciente e ela contrata o meu serviço. Eu peguei a história de uma cliente minha que possuía essa anomalia genética, realizei o procedimento e entrei com a narrativa nos meus stories e também trouxe para o feed, relatando que aquela cliente sentia muita vergonha das mãos dela, que era muito diferente, que ela não gostava das unhas dela, que ela sempre estava escondendo as mãos dela. E aí eu já despertei o problema em alguém que tem esse tipo de unha, que muitas vezes nem sabia que era uma anomalia genética. Tanto que se você olhar os comentários dessa aula minha no YouTube, muitas pessoas falam, nossa, eu tenho e não sabia. Então aí eu elevei o nível de consciência da pessoa. Eu mostrei o problema, então ela está consciente do problema. E aí eu apresentei o problema. Logo em seguida, eu apresentei a solução. Continuando a mesma narrativa, eu falei, essa cliente, por muitos anos, ela achou que não teria uma solução para suas unhas e que ela teria que ficar a vida inteira escondendo as mãos. E foi onde eu apresentei o meu trabalho para ela, minha técnica com extrema naturalidade, que é possível corrigir e disfarçar essas imperfeições anatômicas, devolvendo a beleza e a autoestima para essa mulher. E aí, mais uma vez, eu elevei o nível de consciência da audiência, mostrei o problema, apresentei a solução. E aí, logo em seguida, é a hora da oferta. E eu continuei a minha narrativa. Falei assim, e é claro que esse tipo de unha requer muito cuidado, muito capricho, uma segurança ainda maior que os demais tipos de unha. E é justamente isso que o meu trabalho oferece. Total segurança e capricho, independente do nível de dificuldade das unhas. E eu ainda trouxe uma prova social da cliente, totalmente satisfeita e feliz com a minha técnica. E logo em seguida eu fiz um CTA. O CTA nada mais é do que uma chamada para ação. Eu chamo a cliente para fazer uma ação. E foi aonde eu finalizei. Se você tem esse tipo de unha, ou se você é insatisfeita com o seu tipo de unha, saiba que eu posso resolver isso para você através de uma técnica com extrema naturalidade, resistência e durabilidade, que é o que eu ofereço para todas as minhas clientes. Basta clicar no link abaixo e vir falar comigo que eu irei tirar todas as suas dúvidas e agendar o seu atendimento. Eu me recordo que nessa sequência eu recebi um direct de uma seguidora falando assim, Jé, eu tenho esse tipo de unha, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que tinha jeito para minha unha. Eu gostaria muito de marcar um horário com você, para quando você tem disponível. Então, olha só, nessa etapa do funil de vendas, que é o desejo, através de um único conteúdo, eu consegui elevar todos os níveis de consciência da minha cliente até ela tomar uma ação, que é marcar um horário comigo. Então, o desejo é você construir uma narrativa. Tudo é sobre contar histórias e narrativa. É você pegar a sua cliente, que está aqui no ponto A, e levar até o ponto B. Então, através de uma narrativa, você conduz a sua cliente a marcar um horário com você. E talvez você ache isso muito complexo, muito difícil, mas é muito simples. Quando você começa a despertar a sua visão para o conteúdo, porque muitas de vocês ficam alienadas em apenas essa divulgação de horário disponível, agende já, você quer sua unha assim, clica no link, e isso não funciona mais. Agora, quando você começa a direcionar a sua visão para um conteúdo mais estratégico, mais assertivo, você vê que é simples na realidade. E muito disso se dá também à comunicação com a sua audiência. Eu falei sobre isso nos meus stories recentemente, que vocês querem resolver o problema da cliente, mas vocês não sabem qual problema ela tem. Vocês querem gerar desejo na cliente, mas vocês não sabem qual o desejo da cliente, porque vocês não perguntam, vocês não se comunicam com a cliente de vocês. E é por isso que muitas vezes vocês não conseguem fazer uma divulgação assertiva. Então começa a abrir caixinha de pergunta, colocar enquete, perguntando para a cliente o que ela mais gosta, unha natural ou unha decorada? Como você se sente com as suas unhas hoje? Como você se sentiria se você pudesse acordar todos os dias com as suas unhas lindas, bem cuidadas?
Então começa a perguntar, a se preocupar de maneira genuína com as pessoas que estão ali consumindo o seu conteúdo, para que de fato você possa ser útil em ajudar essas pessoas, porque aí sim a venda se torna muito mais simples e fácil. E aí que você já conseguiu tirar desejo, né, que agora que a pessoa ela está consciente do problema, da solução, ela está consciente da oferta, ela já está interessada no seu serviço, entra o fundo do funil, que é a ação, que você vai conduzir essa pessoa a marcar um horário com você, a tomada de decisão. E aqui, com algumas informações você já consegue fazer isso. Às vezes a pessoa só não marcou o horário com você ainda porque pode ser que ela tenha algumas objeções ou algumas dúvidas que não foram esclarecidas. Então, o conteúdo de fundo de funil é um conteúdo mais voltado para a venda. Veja bem, topo de funil é atração. É conteúdo de antes e depois, transformações, informações mais rasas para você atrair as pessoas. Meio do funil é conexão e desejo. Então, você vai se conectar com a sua audiência através da sua oportunidade, dos seus valores, das suas virtudes, das suas histórias, da sua jornada e criar desejo. Você vai criar desejo através de uma necessidade, de um problema, da solução, dos seus diferenciais. E aí, depois que você fez tudo isso, chegou ao fundo do funil. Aí o fundo do funil é a tomada de decisão, né? Onde ela vai tomar uma ação, ela vai agir para comprar de você, é onde você vende o seu trabalho. Então o fundo do funil são conteúdos mais direcionados para a venda mesmo. Aqui nessa última fase, provavelmente ela já está totalmente consciente, mas às vezes ela tem ali algumas objeções. E o que é uma objeção? Tudo que impede o cliente de marcar um horário com você. Eu dei uma aula bem completinha nos meus stories há 2 semanas atrás, então você não pode perder meus stories, sempre tem muito conteúdo por lá. E existem inúmeras objeções voltadas para o seu nicho. E o que é ali a objeção? É o que impede o cliente de marcar horário com você. Então, por exemplo, às vezes a cliente acha que o alongamento estraga a unha, às vezes ela acha que o alongamento dói, às vezes ela acha que a unha dela vai ficar um papel se ela colocar alongamento, às vezes ela acha que a cabine causa câncer, às vezes ela acha que vai ter que fazer manutenção toda semana, que quebra com muita facilidade, que o esmalte não dura. Então, olha o tanto de coisa que dá para você destrinchar no seu conteúdo. Então, você mostra ali para a cliente que, na verdade, ela só vai ter benefícios, ela só vai ter vantagens em contratar o seu serviço. Então, nessa última etapa aqui, que é o fundo do funil, é um conteúdo mais para a cliente agir mesmo. Ela já está consciente do problema, ela já está consciente da solução, ela já está consciente da oferta, ela só precisa ali de uma leve condução para ela ir e marcar um horário com você, para ela passar o cartão para você. Então, essa última etapa é a etapa mais fácil, eu diria, porque com alguns conteúdos direcionados para essa cliente, ela vai e marca um horário. E como eu mencionei no início da aula, existem inúmeras e inúmeras estratégias para você vender o seu trabalho, para você consolidar a sua marca no mercado. Mas esse funil de vendas que eu trouxe aqui para vocês já é a base de tudo. Você aplicando ele, esse passo a passo aqui que eu mostrei para você, pode ter certeza que você vai ter resultado. Pode ter certeza que você vai conseguir transformar a sua audiência em clientes. Mas eu vou além. Eu vou deixar aqui abaixo dessa aula uma outra aula que é como você se tornar a melhor nail designer da sua cidade. Lá é uma estratégia sobre posicionamento, que é fundamental para que você de fato consiga consolidar o seu negócio dentro do mercado, para que você se transforme numa profissional desejada, valorizada, para que você consiga se tornar a única opção das suas clientes. Então não deixe de assistir essa aula que ela está super rica. E se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, deixe seu comentário aqui abaixo para que eu saiba e que assim eu continue trazendo conteúdos como este. E a sua opinião também é muito importante, porque esse programa de estudos aqui foi desenvolvido para você. E é por isso que eu sempre peço para que vocês me deem feedback do que vocês estão achando da aula,
como você está recebendo esse conteúdo, se está sendo fácil de você entender, porque assim eu consigo saber qual é o seu nível de consciência. Lembra do funil de nível de consciência? Aí eu sei se eu trago um conteúdo mais simples ou se eu posso trazer um conteúdo mais intermediário, se eu trago um conteúdo mais avançado. Por isso que eu preciso dessa troca com vocês. Vocês me falar o que vocês estão achando, o que mais vocês querem aprender, e assim eu posso estar sempre enriquecendo o conhecimento de vocês. Porque o meu maior objetivo é ser útil. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário e tira um print aqui dessa aula, posta nos seus stories e me marca. Além de eu te repostar, as suas clientes já veem que você é uma profissional que estuda, que está buscando conhecimento, que está buscando se desenvolver. E isso gera muito valor para quem assiste, pode ter certeza. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou até o final, isso já diz muito da profissional que você é. Sede por crescimento. E eu valorizo muito essa sua dedicação e seu esforço. Então, um beijo e até a próxima Red Class.